O capítulo 8 fala a respeito da vida no Espírito, a vida que é promovida pelo Espírito Santo de Deus, naqueles que são verdadeiramente regenerados, e portanto, nós estamos vendo aqui algumas marcas e algumas convicções que atestam que somos salvos, que somos realmente filhos de Deus. E nós vimos então, desde o início desse capítulo, que a vida no Espírito é diferente da vida na carne, onde uma pessoa religiosa pode até conhecer a lei, mas não está nela o poder, a capacidade de cumprir a lei. Ela é escrava de uma natureza pecaminosa, e ainda que ela não fosse escrava dessa natureza pecaminosa, ela ainda esbarra no alto padrão da lei de Deus, que está além da nossa capacidade humana, especialmente nessa condição de escravizados ao pecado. Se fôssemos absolutamente santos e retos, como era o nosso pai Adão antes da queda, nós poderíamos lidar com essa lei. Mas uma vez que somos pecadores e a nossa natureza está inclinada ao pecado, fica absolutamente impossível para um homem com essa condição, ele cumprir, ele obedecer essa lei, porque esta tendência carnal, esta inclinação do nosso ser para a desobediência, nos leva contumazmente à prática do pecado. E o capítulo 7, Paulo mostra que mesmo uma pessoa religiosa, sem o Espírito de Deus, ela será condenada pela lei de Deus, porque sem o Espírito nos dando ou aplicando em nosso coração a justiça de Cristo, a obra realizada pelo Senhor Jesus, nós não temos a menor condição de sermos salvos. Portanto, todos aqueles que foram crentes e fiéis e serviram a Deus, deram um bom testemunho de sua fé, no Antigo Testamento como no Novo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo aplicou ao coração deles a esperança redentora do Messias que viria, e crendo no Messias e na obra do Messias, eles foram assim, pelo Espírito Santo, convencidos dessa justiça que é pela fé no Filho de Deus. Eles foram aparelhados com esse Espírito do Senhor, que os fez não apenas crer em Cristo Jesus, mas os fez confiar nele e os fez andar de um jeito diferente, de um modo diferente, que é o modo que a Escritura nos ensina, que é próprio de alguém que tem a fé em Deus, que é filho de Deus e que caminha de acordo com o Evangelho, de acordo com as promessas do Senhor. No Novo Testamento, a mesma coisa. Só crê em Cristo Jesus aqueles que são permeados e transformados pelo Espírito de Deus, e é o Espírito Santo de Deus que nos faz crer em Jesus, que aplica em nosso coração a obra de Cristo Jesus e nos capacita a uma vida diferente. Portanto, vimos no início do capítulo 8 que as provas de que eu sou salvo, de que eu sou um salvo em Cristo Jesus, elas consistem precisamente nisso, na habitação do Espírito Santo dentro de mim, que me convence que agora não há mais condenação. Por quê? Porque na morte de Cristo os meus pecados foram absolutamente pagos, eu fui justificado pela obra de Cristo, eu estou livre desse domínio da carne, dessa inclinação da carne, que Paulo chama aqui de lei do pecado, porque aquilo que foi impossível para a lei realizar, agora por meio de Cristo Jesus eu alcanço esta bênção. Então, aquele preceito que era contra mim, que estabelecia minha condenação como salário do pecado que eu realizava, agora foi completamente vencido, porque Cristo cumpriu a lei, ele cumpriu o preceito da lei, e ele me livrou do domínio da lei. Na morte dele é colocado um fim na minha condenação, porque o meu coração, a minha alma, a minha vida é unida à vida de Cristo em sua morte, e na morte dele os meus pecados foram pagos e a justiça dele foi lançada na minha conta. Portanto, eu tenho convicção da salvação, porque o Espírito Santo me convence disso, e uma vez que o Espírito Santo me convence disso, eu não tenho mais por que temer a condenação, não há mais condenação contra a minha vida. Então Paulo nos ensina e nos dá isso como um argumento principal, para que eu tenha a convicção, a certeza da salvação em Cristo Jesus. Paulo mostra que agora o Espírito Santo de Deus me dá essa certeza de salvação,
e Ele mesmo me capacita para viver a vida de um salvo. Ele vivifica o meu corpo mortal, Ele vivifica a minha alma, que estava sobrecarregada com o peso do pecado, que estava dilacerada com toda a corrupção da carne. Agora o Espírito Santo me dá vida, e ainda que o meu corpo mortal caminhe em direção à morte com o passar dos anos, eu tenho a certeza que assim como o Espírito vivifica a minha alma, um dia, no dia da ressurreição, este meu corpo também será vivificado pelo Espírito de Deus, dada a ordem de Cristo, e nós seremos renovados, vivificados, ressuscitados por meio do poder de Cristo Jesus. Se o Espírito de Deus habita em nós, nós podemos ter essa certeza que assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Ou seja, é vida e vida em abundância, da qual só tem certeza e só desfruta aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus os convence a respeito da salvação em Cristo Jesus. Nós vimos isso até o versículo 11, e agora nós vamos ver a partir do verso 12 até 17, Paulo continua essa argumentação, respondendo à pergunta: como é que eu posso saber que eu estou salvo? Como é que eu posso ter certeza de que eu sou um salvo, que eu sou uma dessas pessoas que foram alcançadas pela graça e o favor de Deus, que foram justificadas pela obra de Cristo lá na cruz? Como é que eu sei que eu sou um desses eleitos de Deus? Muito bem, Paulo vai, a partir desse verso 12 até o verso 17, nos dar aí mais um argumento muito importante para que a gente entenda essa nossa salvação e tenha convicção a respeito dela. E Paulo dá um argumento, e esse argumento ele fundamenta, ou dá uma tese, perdão, ele afirma uma tese, e ele fortalece e sustenta essa sua tese com 4 argumentos. A tese aparece aí no verso 12, e depois os outros versículos 13, 14, 15, 16, 17, são os argumentos por quê daquilo que está escrito no verso 12. E então nós vamos aprender nesta noite, nesse texto, sobre o Espírito Santo nos libertando do poder da carne e nos dando a certeza de que somos filhos de Deus. Repetindo, o Espírito Santo nos liberta do poder da carne e nos dá a certeza que somos filhos de Deus. Como é que eu sei que eu sou um salvo? Exatamente por eu estar livre do domínio da carne. Veja a tese como Paulo apresenta aí no verso 12. Ele diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Ele diz: olha, se nós devemos alguma coisa, pode ter certeza que nós não devemos nada à carne. Ou seja, se nós de alguma maneira temos alguma obrigação, esta obrigação, esse dever servil, não é a natureza pecaminosa, porque a respeito dessa natureza, nós estamos absolutamente livres dela, livres do domínio da carne, livres do domínio do pecado, que é a tese que ele vem trazendo desde o começo, e agora uma vez mais ele firma isso. A ideia que Paulo está apresentando aqui para nós é a seguinte: quando ele coloca aí logo no início, assim pois, ele está conectando as ideias que foram apresentadas desde o versículo 1 até o 11 e tirando conclusão. Então ele está dizendo: olha, diante disso, diante do fato de que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, partindo do fato de que o Espírito Santo habita em nós, e o Espírito Santo aplica a obra de Cristo em nosso coração, partindo do fato de que o Espírito Santo tira esse domínio da carne de sobre nós e nos faz livres para Deus, partindo do princípio de que o Espírito Santo vivifica a nossa alma e nos dá a certeza de vivificação também do nosso corpo mortal, então, é o que ele quer dizer com assim pois, né? Então, logo, conclui-se o quê? Que nós somos devedores, mas não da carne. Ou seja, nós temos obrigações, mas não com a nossa carne, porque no que diz respeito à nossa carne, à natureza pecaminosa, nós estamos absolutamente livres dessa natureza pecaminosa. Essa tese é uma tese forte, uma tese importante, e uma tese que merece toda a nossa atenção, porque não poucas vezes a gente vai lidar
com aquela ideia que inclusive na semana passada nós falamos, a ideia de alguns de que existem duas classes de crentes. Alguns acreditam que existem até mais, né? Mas que existem duas classes de crente, o crente espiritual e o crente carnal. E como é que o camarada justifica essa tese do crente carnal? Ele vai justificar dizendo o seguinte: olha, a natureza pecaminosa ainda reside em nós, e tem hora que essa natureza vence, tem hora que essa natureza, ela se sobrepõe à natureza, à nova natureza, e então eu estou ali, uma hora eu ganho, outra hora perco, e não poucas vezes, esse indivíduo que acredita nessas classes, crente carnal e crente espiritual, ele vai usar o capítulo 7 para dizer, mas está lá, ó, Paulo mesmo disse, o bem que eu quero, esse não faço, e o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Veja bem, eu tenho sempre que entender que essa declaração que Paulo está fazendo, ele não está falando dele, nós já estudamos isso, eu sugiro a você que não assistiu as duas mensagens do capítulo 7, que volte aí e assista. Paulo não está falando dele, mas Paulo está usando um eu ali de inclusão, porque ele está falando na realidade do povo judeu, lá do passado, quando saiu do Egito e recebeu a lei. E ao receber a lei, eles foram impactados por uma verdade inescapável. Que verdade é essa? A lei de Deus exige de mim um padrão. Esse padrão é bom, e eu tenho consciência que ele é bom, porque veio de Deus, Deus é perfeito, Deus me ama, Deus quer o meu bem. Só que quando eu me deparo, quando eu leio e eu entendo esse padrão, eu percebo que esse padrão, além de ser elevadíssimo, ele me denuncia, porque quando eu olho para a minha carne, o que eu vejo é o contrário daquilo que está na lei. E então o bem que eu quero eu não faço, e o bem e o mal que eu não quero, ele está ali, aonde eu olho para mim eu estou enxergando. Ou seja, existe uma escravidão àquela condição, e a lei nesse momento, no tocante a isso que Paulo está citando aqui no capítulo 7, quando ele falou a respeito desse bem que eu quero não faço, e o mal que eu não quero está sempre diante de mim, o que Paulo está dizendo é o seguinte: a lei serviu para mostrar que eu estava condenado. Por quê? Porque eu não consigo fazer o que a lei determina, e o que a lei proíbe eu faço o tempo todo. Essa pessoa não é uma pessoa cheia do Espírito de Deus, essa pessoa não é um crente, essa pessoa não é uma pessoa transformada pelo Evangelho, essa pessoa não é uma pessoa transformada pela obra de Cristo Jesus. Essa pessoa é uma pessoa religiosa, que ainda sem Cristo Jesus é incapaz de vencer o pecado. Então vejam bem, aquilo que muitas pessoas classificam como crente carnal, na realidade é o não crente, porque crente só pode ser espiritual. Por quê? Porque o que nos sustenta na nossa fé é o Espírito Santo de Deus. Primeiro, porque é o Espírito Santo de Deus que nos dá a fé para crer em Cristo Jesus. É o Espírito Santo que nos convence que somos pecadores. É o Espírito Santo que nos capacita a obedecer a Cristo Jesus. É o Espírito Santo que nos capacita a confiar nas promessas. É o Espírito Santo que começa um processo de purificação de dentro para fora. É o Espírito Santo, e nós vamos ver hoje, que me convence de que eu estou realmente salvo da ira vindoura por causa daquilo que Cristo fez. Mas não apenas isso, mas é esse Espírito que me convence a seguir o Evangelho, é esse Espírito que me capacita a seguir o Evangelho, é esse Espírito que dentro de mim comunica ao meu interior que eu sou filho de Deus, é esse Espírito que dá testemunho dentro do meu coração de que eu sou de Deus. Portanto, não existe crente sem o Espírito Santo de Deus. Existe uma outra doutrina muito comum nos nossos dias, de algumas denominações que ensinam que a conversão é uma decisão meramente humana, não é o Espírito que te converte, não é aquilo que é ensinado na Escritura, porque o que é ensinado na Escritura é aquilo que Jesus disse aos seus discípulos: quando vier o Consolador, Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 2, que quando nós somos mortos nos nossos delitos e pecados, Deus nos deu vida. Como que Ele fez isso? Não é uma coisa que veio de nós, mas é um dom gratuito de Deus, é uma obra realizada por Deus, é Deus infundindo em nós fé, através da habitação do seu Espírito em nós. Portanto, não existe conversão sem que o Espírito Santo penetre o meu coração, me quebrante, me convença que eu sou um pecador, e promova uma obra de regeneração dentro da minha vida, aplicando aquilo que Cristo fez ao meu coração.
Mas essas denominações e essas igrejas que ensinam essa doutrina de que a pessoa se converte por ela mesma, ela procura Deus, ela, entre aspas, decide-se por Deus, ela, entre aspas, aceita Cristo Jesus, ela ouve Jesus batendo a porta do seu coração e abre a porta para Cristo num ato voluntário. As pessoas que ensinam isso, elas vão ensinar essa mesma doutrina do crente carnal e o crente espiritual. Como? Quando elas dizem o seguinte, que só depois de um tempo que você é crente, por causa de buscar a plenitude do Espírito, buscar o Espírito Santo vem e reveste você da presença dele. O que é absolutamente equivocado esse pensamento, essa doutrina. Você não vai encontrar embasamento bíblico para isso. A base que nós temos nas Escrituras é a base do próprio Evangelho, da própria palavra de Cristo. O Espírito Santo é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, a conversão, ela acontece depois da entrada do Espírito na minha vida. O Espírito Santo penetra o meu coração, me tira lá das trevas, lá do lamaçal do pecado, me convencendo a crer em Cristo Jesus, a crer na obra de Cristo, a confessar os meus pecados e a confiar em Cristo Jesus como meu Salvador. E aí é óbvio que depois eu tenho o Evangelho e todo o Novo Testamento, bem como os testemunhos dos heróis da fé do Antigo Testamento, me ordenando, imperativamente, que eu busque ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas a habitação do Espírito Santo de Deus é um ato absolutamente soberano de Deus, e Deus promove essa habitação no coração dos seus eleitos. E uma vez que isso acontece, e Deus não escolhe por merecimento, muito pelo contrário, se você lembrar lá do capítulo 5, quando nós ainda éramos inimigos de Deus, Jesus Cristo deu a vida dele, o bom morrendo pelo injusto, para que nós fôssemos salvos. Deus não escolhe ninguém por méritos, muito pelo contrário, ele nos amou com amor eterno, e esse amor é inexplicável. Ele escolheu homens pecadores, e amou esses homens pecadores, e deu o seu Filho por eles. E o Espírito Santo de Deus penetra esses corações pecadores e os convence a respeito dos seus pecados e a respeito da obra de Cristo Jesus. Uma vez que essa obra acontece, aí acontece a conversão, aí nós nos rendemos a Cristo Jesus. E muitas vezes a gente arrogantemente levanta a mão e na hora de contar essa história diz: olha, no dia em que eu aceitei a Jesus, no dia em que eu rendi a minha vida a Jesus, no dia em que eu. E quando nós lemos no Evangelho, e nós lemos especialmente as cartas do apóstolo Paulo, e até o testemunho que ele mesmo dá a respeito da sua conversão, nós vamos ver que não tem eu na conversão, tem Cristo, tem o Espírito Santo de Deus, que é ele que promove toda essa obra. Muito bem, uma vez que não temos crente carnal, então, porque só temos espiritual, porque só é possível ser crente mediante o agir do Espírito Santo dentro do coração, é fato, e aí a gente tem que reconhecer, é fato que muitos crentes cheios do Espírito Santo de Deus vão viver uma vida exponencial, vamos dizer assim, exponencial. Por quê? Porque obedecem à palavra de Deus e buscam ser cheios do Espírito Santo, pensam nas coisas lá do alto, buscam as coisas lá do alto, e é óbvio, quanto mais intimidade com Deus, quanto mais busca, quanto mais conhecimento da palavra, quanto mais obediência, mais você verá evidentemente na sua vida manifestadas as obras de Deus e do seu Santo Espírito. Mas não venha com essa de crente carnal, porque isso não existe. Vencido então esse entendimento, dentro do capítulo 8, Paulo vai mostrar o quê? Nós não somos devedores à carne, não tem crente carnal. O que nós temos na realidade dentro de nós é a certeza da salvação produzida por quem? Pela habitação do Espírito Santo de Deus em mim, que aplica a obra de Cristo Jesus ao meu coração, e uma vez que ele aplica essa obra ao meu coração,
eu creio em Cristo Jesus, a minha vida se rende a Cristo Jesus, o Espírito Santo nos leva a um profundo reconhecimento de pecado e uma profunda busca por uma vida que seja agradável a Deus. E nessa busca o Espírito Santo também me capacita, e Paulo fala lá em Filipenses no capítulo 1, é Ele quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. E ele ainda confirma, aquele que começou a boa obra em vós, há de levá-la até o final. E Paulo vai concluir lá no capítulo 4, dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque tanto em produzir vontade de fazer o bem, quanto em capacitar-me a fazer o bem, quanto concluir essa obra boa na minha vida, e quanto a me dar capacidade para suportar todas as coisas, tudo isso é obra de Deus. E então é isso que Paulo está afirmando aqui no verso 12, quando ele diz, olha, o Espírito Santo nos libertou do domínio da carne. Então se nós devemos obrigação a alguém, pode ter certeza, não é a nossa natureza pecaminosa, não é a carne. Você não é escravo da sua carne, da sua natureza pecaminosa. Em outras palavras, Paulo está repetindo aquilo que ele já vinha dizendo desde o capítulo 6. Eu vou viver no pecado para que seja mais abundante a graça sobre a minha vida? De jeito nenhum. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, aonde o pecado reinou, hoje reina a graça, por meio de Cristo Jesus e do seu Espírito. E se o pecado dominou vocês de forma terrível, agora nós estamos na graça, e Cristo e o seu Espírito, eles dominam perfeitamente o nosso ser, e Deus é absolutamente poderoso, o Espírito de Deus é absolutamente poderoso, o seu Filho é absolutamente poderoso para conduzir a minha vida de uma forma diferente do que aquela que era conduzida pela natureza pecaminosa. Portanto, a tese é, não somos devedores à carne, não estamos obrigados à carne, não somos mais escravos da natureza pecaminosa. Muito bem. Por quê? Por quê? Essa é a questão. E aí nós vamos aos argumentos de Paulo que estão nos versículos a seguir. Verso 13, primeiro argumento que ele vai dizer para provar que eu não sou mais devedor à carne e nem devo ser. Primeiro, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Paulo está dizendo o seguinte, olha, analisa a sua vida, veja como você está vivendo, porque é o seguinte, se você vive segundo a carne, você está indo em direção à morte, mas se você, através do Espírito, ou pelo Espírito de Deus, fazer morrer esta natureza pecaminosa, você caminha em direção à vida. Paulo está dizendo, por que eu não estou mais debaixo do domínio do pecado? Primeiro porque eu tenho consciência que quando eu estava debaixo do domínio do pecado, agora eu tenho essa consciência, eu estava indo em direção à morte. Mas agora que o Espírito Santo habita em meu coração, o Espírito Santo me dá poder para dizer não para a carne, e uma vez que eu consigo dizer não para a carne, eu tenho certeza que através do Espírito eu viverei e não morrerei. O que Paulo está dizendo é, você não é mais devedor à carne, porque a carne conduz à morte, mas a sua morte, ela já foi realizada por Cristo Jesus lá na cruz. Você não deve mais nada a essa natureza pecaminosa. Segundo, dentro de você habita o Espírito Santo de Deus, e Ele reina sobre a sua vida, Cristo reina sobre a sua vida, o Senhor é o Senhor sobre a sua vida. Você não precisa mais sucumbir aos apelos da carne, você pode resistir a ela. Você pode clamar ao Espírito Santo de Deus, e Ele te capacitará, e Ele fará com que você mortifique os feitos da carne. Diga não, mortificar aqui é no sentido de não dar vazão à carne. Muitas vezes nós oramos, e às vezes a gente faz uma confusão entre ser tentado e cometer o pecado. É possível que um cristão seja tentado muitas vezes durante o dia. Tentado a pecar em ações, tentado a pecar em pensamentos, tentado a pecar com palavras, mas não significa necessariamente que todas as vezes que ele for tentado, ele vai cair. Se todas as vezes que você for tentado, você cai, você está lá no capítulo 7 de Romanos, quando Paulo afirmou que
o bem que ele queria, ele não fazia, e o mal que ele não queria estava sempre diante dele. Mas essa vida que é descrita aqui no capítulo 8, que é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, ela não é mais devedora à carne. Ou seja, ela entendeu que ela agora vive pelo Espírito em direção à vida, ela não vive mais pela carne em direção à morte. Então veja, por que não somos mais devedores? Porque dentro de nós agora habita um Espírito que mortifica os feitos da carne e nos conduz em direção ao céu. E aí vem o segundo argumento, né, que está aí no verso de número 14, que é a sequência lógica. Se eu não sou mais, se eu não caminho mais em direção à morte segundo a carne, muito pelo contrário, pelo Espírito a minha carne é mortificada, eu estou em direção à vida, logo eu estou seguindo alguém, e não é mais a velha natureza. Versículo 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Paulo está dizendo o seguinte, olha, se você tem o Espírito Santo de Deus, quem dirige a sua vida não é mais a sua natureza pecaminosa, nem o mundo com suas paixões, nem o príncipe deste século, que é Satanás, com sua cultura, com suas insinuações, com seus pensamentos, com suas lógicas, com suas ideologias. Antes você está seguindo o Espírito de Deus, o Espírito que fala com você através da palavra, o Espírito que fala com você através das pregações, o Espírito que fala com você através de bons conselheiros cristãos, o Espírito que fala ao seu coração, quando você ora e clama ao Senhor por uma resposta, por um direcionamento, o Espírito que fala com você quando você ora, esse Espírito de Deus, é Ele que está dirigindo a sua vida, você o segue, Ele é um agente de Deus que te conduz. Então Paulo está dizendo, olha, como é que eu sei que eu não devo nada à carne? Eu não devo nada à carne quando eu sei que dentro de mim habita um Espírito que está mortificando os feitos da carne. Eu sei que eu não devo nada à carne quando eu estou guiando, eu estou seguindo o Espírito Santo de Deus que está me guiando. Ele me dá forças para caminhar no deserto. Ele me sustenta quando eu sinto que vou fraquejar. Ele me dá discernimento quando eu olho e não entendo nada do que está acontecendo. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, é por isso que eu sei que eu sou salvo, porque no meio da confusão da multidão, no meio do alvoroço, da falta de entendimento das coisas, o Espírito Santo pacifica o meu coração. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 1 da carta aos Colossenses, ele ora pelos crentes de Colossos, e entre as coisas que ele pede a Deus, ele fala, Senhor, que o Senhor dê pleno conhecimento da sua vontade para aquele povo. Ou seja, o que ele está dizendo? É que o teu Santo Espírito, Senhor, os ilumine para eles terem entendimento do que está acontecendo. Algo pelo qual a gente tem orado bastante também nesses dias em que vivemos. Porque enquanto a confusão se instaura fora dos arraiais do povo de Deus, o povo de Deus, que é guiado pelo Espírito, precisa ser sempre, ou precisa sempre clamar pelo discernimento, pelo entendimento, pela direção do Espírito de Deus. Por isso nós somos salvos, porque nós procuramos a direção desse guia seguro para a nossa vida, que é o Espírito Santo de Deus. Terceiro, por que eu não devo mais nada à carne? Porque eu recebi no meu coração o Espírito Santo de Deus, que penetra profundamente na minha alma e me convence de que eu sou filho de Deus. É o que está aí no final do verso que nós acabamos de ler, do versículo de número 14, e está no verso 15, veja. O final do 14 diz que esse Espírito de Deus, nós somos guiados porque somos filhos de Deus. E o verso 15, então, mas como que eu sou filho de Deus? Então Paulo está caminhando de um argumento para outro, ele vai subindo essa escada. No verso 15 ele diz, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, com medo, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Bom, você vai ver aqui que aparece duas vezes a palavra espírito e as duas aparecem em minúsculo, mas você tem que fazer aí a interpretação do que ele está dizendo, né? Se você seguir a risca, você vai ver que Paulo está falando da velha natureza, da carne e da nova natureza. Paulo está falando de como eu estava antes na carne e como eu estou agora no espírito. E levando em consideração o contexto do capítulo 7, a gente vai entender aqui que Paulo está dizendo o seguinte, olha,
pois todos os que são guiados pelo Espírito, está em maiúsculo aí, você sabe, está falando do Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque vocês não receberam um Espírito, e aí ele não está falando do Espírito de Deus, mas ele está falando de um espírito qualquer, alguma coisa que domine o seu coração, pode ser o próprio espírito humano, ou pode ser o espírito da lei que nós tínhamos anteriormente, o que faz todo sentido no texto. O que ele está dizendo é, vocês não receberam porque não recebestes o espírito de escravidão, ou seja, o que foi colocado dentro de vocês não é um senso de escravidão, não é novamente uma condenação como aquela que vocês tinham quando vocês estavam escravos da natureza pecaminosa, de forma alguma, porque quando vocês estavam dominados pela natureza pecaminosa e sucumbidos diante da lei de Deus, vocês estavam atemorizados. E esse atemorizados aí, ele está relacionado com quem? Está relacionado com o fim consequente de uma vida de pecado. A lei dizia que o salário do pecado era morte. Logo, esse que me escravizava, essa natureza pecaminosa que me escravizava, ela me colocava numa situação de aterrorizado, porque eu sabia qual era o fim dela. A lei me anunciava isso todo momento. Mas agora nós recebemos o quê? Mas recebestes o Espírito. Então, ele está falando de quem? Ele está falando do Espírito Santo. Se a sua Bíblia, como a minha, está no minúsculo, primeiro, não fica chateado aí com os tradutores, porque primeiro que no grego, a palavra pneuma, que é a palavra para Espírito de Deus, para Espírito, essa palavra, ela não tem maiúsculo. Aliás, no grego não existe, como nós temos na nossa língua, os nomes próprios, eles são escritos com letra maiúscula, não importa em que parte da frase esteja. Quando nós começamos uma frase, começamos com letra maiúscula. No grego nós não temos isso, no grego é tudo minúsculo. Então, primeiro que você vai depender do contexto, de entender o contexto para colocar no maiúsculo. Segundo, porque a própria língua em que o Novo Testamento foi escrito não exigia isso. E aí, se alguém cometeu um erro, foi o tradutor que não interpretou isso daqui corretamente para entender que está fazendo uma referência ao Espírito de Cristo. Esse Espírito de adoção é o próprio Espírito de Deus, que dentro do meu coração me ajuda a chamar Deus de Pai. Então, se quiser pôr esse Espírito aí em maiúsculo, você pode pôr, tá bom? O meu professor de grego lá do seminário, ele disse que a gente podia fazer isso, tá? Você não está cometendo pecado contra o texto bíblico, você pode escrever aí, porque não há problema nenhum em fazer isso. Esse Espírito é em maiúsculo, esse segundo que aparece. Mas vamos lá para o que é importante. O que o Espírito de adoção faz no meu coração? Esse Espírito, ele me faz entender que eu sou filho de Deus. Veja como isso é profundo. O que Paulo está dizendo é que ele sabia que ele era salvo, e você que é crente em Cristo Jesus, pode saber que realmente você é salvo pelo profundo sentimento, pela profunda convicção que você tem de que Deus é o nosso Pai, de que somos filhos de Deus, que fomos adotados na família de Deus. E a expressão aí é que, uma vez que o Espírito faz isso, baseado nisso nós falamos Abba Pai, ou nós clamamos Abba Pai, ou seja, nós nos remetemos a Deus como filhos pedindo o socorro de seu Pai. Nós clamamos ao Pai, porque confiamos que somos filhos dEle. Por que eu sei que eu não devo nada mais à carne, nenhuma obrigação à carne, eu não sou mais escravo da carne? Eu sei disso porque agora eu sou um filho de Deus. Não porque eu consegui conquistar esse título para mim, mas porque através da obra de Cristo Jesus, eu fui reconciliado com Deus, mas não apenas reconciliado, Cristo Jesus colocou sobre mim a sua justiça, e Ele divide comigo a sua herança, e Ele me faz participante da família dEle. Ou seja, a obra de Deus não é meramente a obra da salvação, o que já é extraordinário, fantástico, mas a obra dele é muito mais do que me salvar, é me incluir na sua família e me chamar de filho, e me convencer de que eu sou filho. E então eu sei que eu sou um salvo, e sei que não devo nada mais à carne, porque Deus colocou o Espírito dele dentro de mim, e o Espírito dele dentro de mim me convence que eu sou filho dele. Ou seja, é um convencimento interno, espiritual e sobrenatural. Como é que eu sei que eu sou um salvo? Porque eu tenho certeza que eu sou filho de Deus. E de onde vem a minha certeza? Vem do Espírito de Deus, que dentro do meu coração me faz
confiar que Deus é o meu Pai. Junto com isso, e formulando então e concluindo o quarto argumento de Paulo, do porquê que eu não devo mais nada à carne, eu não sou mais escravo da carne, o quarto argumento dele aparece no verso 16 e 17, ele diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, e aí você vai ver que já aparece em maiúsculo e minúsculo, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros e co-herdeiros com Cristo. O ponto aqui para nós é o seguinte: veja, o Espírito Santo que habita no meu coração e comunica que eu sou filho de Deus, que eu sou pai, esse Espírito Santo é um agente de Deus que dá testemunho na minha alma. Então ele não apenas me diz que eu sou filho de Deus, mas ele me persuade. Esse testificar aí significa persuadir. Ele me persuade que eu sou um filho de Deus. E aí existe para nós a figura que Paulo usa, que é a figura de adoção. Somos adotados na família de Deus, somos também filhos de Deus por adoção. Aparece lá no verso 15 e aqui no verso 16 e 17, Paulo confirma isso através não apenas da palavra adoção, mas da palavra de herdeiros. Ou seja, eu sou agora legitimamente filho de Deus por adoção. E nesse sentido tem sempre uma ilustração que é importante dizer, que é uma constatação que é feita por psicólogos que trabalham especialmente com crianças que são adotadas, e a gente encontra informações sobre isso em livros, em depoimentos, em várias matérias, que afirmam o seguinte: quando um casal decide adotar uma criança, se este casal não tiver outros filhos, é mais fácil para o filho adotivo se sentir filho real, filho autêntico, se sentir um filho não menor do que um outro que seja por consanguinidade. Já nos casos em que uma família que já tem um filho sanguíneo, um filho biológico, quando essa família adota uma outra criança, essa criança chega na casa, ela tem uma dificuldade maior, não é impossível, mas ela tem uma dificuldade maior de se sentir filho de verdade, porque o filho biológico acaba sendo, óbvio que é involuntário isso, mas acaba sendo um obstáculo para que essa pessoa se sinta filho. Veja bem, se você pega isso por exemplo, isso por algo para nos balizar, veja a preocupação amorosa de Deus. Dentro da doutrina está claro, perfeito, que quando Cristo me substitui na cruz do Calvário, e a doutrina da adoção me é apresentada no Novo Testamento, eu entendo o que está sendo dito. Deus, por sua graça e pelo seu favor, pelo seu amor, está me incluindo na família dele. Mas uma coisa é eu entender isso de forma teológica, outra coisa é eu me sentir filho de Deus, me sentir parte da família de Deus. Uma vez que eu tenho Jesus Cristo, que é o Filho unigênito de Deus, é incomparavelmente, insuperavelmente superior a tudo e a todos. Ele é o Deus de Deus, Ele é o Filho unigênito de Deus, Ele existe eternamente com Deus, é inigualável, e é muito, a distância entre o que Cristo é e o que nós somos é uma distância infinita. Como é que eu vou me sentir realmente filho de Deus? E aí, olha o que Deus faz. Deus pega o Espírito dele e coloca dentro de nós. E profundamente no nosso coração, o Espírito de Deus docemente diz: você é filho. Você é filho de Deus. Me persuade de que eu faço parte dessa família, de que eu não sou um agregado, que eu não sou um serviçal. O Espírito Santo me persuade de que eu sou filho, e não apenas filho, mas eu sou herdeiro de Deus, ou seja, eu sou legalmente filho de Deus, mas não apenas filho de Deus, mas existe também uma participação fundamental nessa minha adoção, foi que o Filho unigênito de Deus, Ele pagou o preço por entrar nessa família,
E Ele pagou com a sua vida, mas Ele também resolveu pagar com as suas riquezas, porque Paulo diz que nós somos co-herdeiros com Cristo, ou seja, nós recebemos a herança do Pai, mas nós recebemos essa herança através do Filho, que divide tudo que era do Pai, que seria herdado com Ele, Ele divide tudo conosco. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Veja a doçura da obra de Deus, especialmente da obra da adoção. Deus coloca o Espírito dele dentro de nós para testificar coisas profundas ao nosso coração. Para que a gente não vivesse no mundo aterrorizado, amedrontado, para que a gente não se sentisse nesse mundo como que refúgio dessa terra. Os homens vão nos tratar assim, como refúgio desse mundo. Fizeram isso com Jesus. Mas ainda que o mundo te trate assim, não esqueça que o Redentor deu a vida dele para te salvar. Que o nosso Deus moveu céus e terra para nos salvar e nos fazer filhos dele, co-herdeiros com Cristo. Tornamos participantes da obra de Cristo, no sentido que nós sofremos pelo nome de Cristo. Sofremos para viver o que Cristo nos ensinou a viver, para imitá-lo, para segui-lo. E vai ficar cada vez mais difícil e mais sofrido. Mas eu não posso perder de vista que eu tenho uma herança no céu. Ou seja, não há nada que os homens possam fazer contra você nesta terra que interfira na herança que você tem no céu. Porque você é um filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Por isso que nós olhamos para a face carrancuda da morte e nós sorrimos, porque sabemos para onde nós vamos, porque sabemos quem somos, porque o Espírito Santo nos testifica que somos filhos de Deus. É por isso que encaramos a escassez, a enfermidade, o sofrimento, sem perder o gosto por cantar, e sem perder a disposição de orar e de falar com o nosso Deus, porque nós sabemos que todos esses sofrimentos do tempo presente, e é o próximo texto que nós vamos ler, Paulo começa exatamente assim, o verso 18, ele diz, olha, uma vez que você sabe de tudo isso, preste atenção, todo o sofrimento desse tempo presente não serve para ser comparado com a glória que está preparada para nós. Ou seja, Deus nos justificou e nos deu plena certeza de redenção, colocando dentro de nós o seu Santo Espírito, para vivermos como filhos de Deus, aqui já, nesse mundo, que nos olha e nos enxerga como palha do mundo. Nós somos filhos de Deus, não para exigir riquezas, ou qualquer tipo de renome ou reconhecimento. Deus fez isso para que a gente pudesse olhar para a eternidade, com os olhos da fé, e contemplar pela fé, aquilo que nenhum olho viu, aquilo que nunca penetrou a mente humana, as coisas extraordinárias e inigualáveis que o Senhor tem preparado para os seus. Mas eu preciso te fazer um alerta antes de nós concluirmos. É muito gostoso e muito bonito olhar para tudo isso que Paulo declara a respeito da obra de Deus em nossa vida e da ação do Espírito em nós, que nos faz totalmente livres de qualquer obrigação com esta carne. Mas aí eu tenho que chamar cada um de vocês, e me incluo nisso, a fazermos uma séria confrontação daquilo que Paulo está descrevendo como a vida de um crente, com a vida que nós vivemos. É assim que nós temos vivido? É assim que nós temos vivido? Ou será que nós temos apanhado da natureza pecaminosa todo santo dia? É assim que nós temos vivido? Ou nós temos deixado um medo aterrorizante da morte e do inferno tomar conta do nosso coração, como se não fôssemos filhos de Deus? Como é que nós temos vivido? É assim que nós vivemos? Ou nós vivemos sem saber que voz ouvir e que voz seguir, como se o Espírito Santo não estivesse nos guiando? Pois bem, é hora de olharmos para dentro de nós e tirarmos uma conclusão séria. Esse assunto é o assunto mais importante da nossa vida. Quem eu sou? Eu sou aquele religioso do capítulo 7, que está caminhando em direção à morte, porque tem uma lei, tem um alto padrão, mas não consegue se desvencilhar da carne?
Ou eu sou este Filho de Deus, alcançado pela obra de Cristo, através do Espírito Santo de Deus, no capítulo 8, que está livre de condenação, que é guiado pelo Espírito, vence a carne, porque o Espírito de Deus me conduz por um caminho de vida, me dá firmes convicções e firmes certezas de que eu sou filho de Deus. Quem é você? Quem somos nós nessa história? Se por algum motivo você diz, pastor, eu tenho algumas dessas coisas, mas não tenho outras, então nós vamos orar e pedir para Deus, Senhor, precisamos da plenitude do Teu Espírito. Ajuda-nos a sermos cheios do Espírito do Senhor, para que a gente em nada, nem por ignorância, nem por fraqueza, a gente ceda à carne, porque não devemos nada mais à carne, mas que vivamos a vida de filhos de Deus. Se você olhar para isso daqui e disser, eu não tenho nada disso na minha vida, pastor, então nós vamos orar e pedir para o Senhor, que o Senhor derrame do Espírito dele sobre você, te convença do pecado, da justiça e do juízo, para que você não seja um religioso, mas você seja um filho de Deus. E eu louvo a Deus pela vida, pela sua vida, que viu tudo isso daqui e se enxergou em cada um desses itens, e eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela vida de cada um de nós, que temos sido trabalhados, transformados, dirigidos, exortados pelo Espírito Santo diariamente, para que a gente viva uma vida de salvo, como de fato somos, por meio de Cristo Jesus. Portanto, confronte o seu coração, peça ao Espírito Santo de Deus que te ajude nisso. Nós não podemos nos conformar com uma vida que não seja dirigida pelo Espírito de Deus. Nós vivemos num tempo de ideologias e de culturas pagãs. E muitas vezes nós abraçamos essas ideologias, essas culturas, curtimos e servimos a isso, seguimos a isso, como se desse mundo fôssemos, quando na realidade o Senhor já nos libertou de tudo isso. Mas cuidado, que muitas vezes a gente é tentado, e a gente precisa lembrar dessas palavras de Paulo: se você viver pela carne, você morrerá, mas se pelo Espírito você mortificar os feitos da carne, você viverá. Quem é você? Alguém que está seguindo a carne, ou alguém em quem o Espírito Santo tem dado a vitória de fazer mortificar a carne? É essa pessoa que nós todos devemos ser, para a honra e glória do nome do Senhor, e para o bem de cada um de nós. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, obrigado por esta noite, obrigado pela Tua palavra, e obrigado pelas certezas de fé, que podemos ter por meio, ó Deus, da palavra do Senhor, e pela obra do Teu Santo Espírito. Nesta noite clamamos ao Senhor, que o Teu Espírito, ó Deus, encha cada um de nós, para que nós possamos, ó Pai, realmente sentir esta mortificação da velha natureza diariamente na nossa vida, para que nos sintamos, ó Deus, livres completamente de qualquer obrigação à carne, porque não somos mais escravos de uma natureza pecaminosa. A Tua palavra nos garante isso. Ó Deus, encha-nos com o Teu Espírito, para nos sentirmos, ó Deus, amplamente amparados e conduzidos por Ele, e que o nosso coração e a nossa mente estejam completamente convencidos de que temos que seguir a direção do Espírito do Senhor para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a termos a convicção de que recebemos o Espírito da adoção, o Espírito do Senhor, que comunica ao nosso espírito de que somos filhos do Senhor e o Senhor é o nosso Pai. Que, ó Deus, esse Espírito do Senhor em nós, Ele, ó Pai, testifique ao nosso coração profundamente de que somos Teus filhos, ó Deus, para que ninguém se sinta mais fraco diante, ó Deus, dos ataques e das tentações de Satanás. Antes, que a gente possa, ó Deus, na nossa limitação, clamar pelo Senhor, pelo sangue do Cordeiro e pela ação do Espírito Santo, nos capacitando a vencer as tentações e a viver como filhos do Senhor, lembrando que qualquer coisa que Satanás nos ofereça nessa vida é infinitamente menor do que aquilo que temos por herança em Cristo Jesus. Ó Deus, faça-nos conscientes de que somos herdeiros do Senhor,
coerdeiros com Cristo, para que a gente não se deixe seduzir pelas ofertas, ó Deus, podres, pelas ofertas estragadas, pelas ofertas equivocadas e enganosas de Satanás, porque já temos toda a riqueza de Cristo, toda a riqueza prometida pelo Senhor, não a riqueza monetária, mas a riqueza, ó Deus, da eternidade, porque o Senhor nos prometeu isso, e o Senhor que fez a promessa é poderoso para cumpri-la. Então ajuda-nos, ó Deus, faça-nos saber, ó Pai, que toda satisfação, toda alegria, toda plenitude de vida que buscamos está em Cristo Jesus, e nós somos cordeiros disso tudo, por meio dele. Portanto, ó Deus, concede-nos força para não ceder às tentações. E aqueles, ó Deus, que porventura não se enxergaram até esse momento, neste texto, cheios do Espírito do Senhor, que o Senhor promova, ó Deus, uma transformação nesses corações hoje, ó Pai. Que o Senhor derrame do Teu Espírito sobre eles, que eles, ó Deus, sejam transformados, sejam convencidos do pecado, da justiça e do juízo, sejam convencidos a crer em Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. E, ó Deus, que o Teu Espírito os leve a uma rendição completa de vida e de alma ao Senhor. E que assim, ó Deus, eles desfrutem, ó Pai, desta filiação, desta adoção à família do Senhor. Assim te pedimos, ó Deus, que a todos nós o Senhor nos encha com o Teu Espírito e nos dê da plenitude do Senhor. Oramos assim agradecidos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.